Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nesta sexta-feira, hoje, dia 8 de agosto de 2025. Agora, 15 horas, 15h01, iniciamos a Assembleia que vai debater a Convenção Coletiva de Trabalho apresentada pelo SESCAP, a proposta de CCT 2025-2026. Boa tarde, Valdir, tudo bem contigo? Boa tarde, Wanda. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Tudo bem comigo e com vocês como estão? Uma tarde fria, mais uma tarde fria de Curitiba nesse nosso inverno, né? Como estamos hoje aqui para debater a convenção coletiva junto ao SESCAP, que é o sindicato patronal que representa os trabalhadores, as empresas Urbis, Coab, Curitiba SA, SURG, Coab Araucária, né? Então, conforme prevê o edital, no momento não há 50% mais um dos trabalhadores presentes, temos que aguardar 30 minutos. Então, a gente agradece desde já a presença de quem nos acompanha e pedimos para que nos aguarde até as 15h30 para darmos início efetivamente à Assembleia. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir enfrentizada, Cindy Urbano. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir enfrentizada, Cindy Urbano. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. E os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir enfrentizada, Cindy Urbano. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Já deu horário lá.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a Voltamos, em definitivo, agora à segunda chamada da Assembleia, que debate a proposta de convenção coletiva 2025-2026, apresentada pelo SESCAP. Vamos então, Valdir e Ilmar, tudo bem com Vamos. vocês? Então, mais uma vez, boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras representados, pessoal de Curitiba, Araucária, Guarapuava, né? Hoje estamos aqui para fazer a assembleia, onde será discutida a proposta da Convenção Coletiva de Trabalho junto ao SESCAP. Para dar início, vamos fazer a leitura do edital da Assembleia. Então, o edital de convocação, Assembleia e presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Urbanização do Estado do Paraná vem pelo presente edital, nos termos legais e estatutários, convocar os filiados que, com suas obrigações sindicais, residentes e domiciliados no Estado do Paraná, e trabalhadores não filiados, empregados nos setores econômicos abaixo mencionados, representados pela entidade profissional para a Assembleia específica, conforme estabelece os artigos 21, 22, 23, 26, 27 e 28 do Estatuto Social da entidade, a ser realizada no dia 8 de agosto de 2025, às 15 horas, com a presença de metade mais um dos trabalhadores, em segunda chamada 30 minutos após, com qualquer número de presentes, através da página do Cindy Urbano, no aplicativo Facebook, no endereço Facebook/Cindy Urbano, sindicato/live. A votação será realizada através do sistema de votação WebCAD, no endereço sindicato.webcad.com.br/login-votação, sendo o link para a votação aberto às 17 horas do dia 8 de agosto de 2025 e encerrado no dia 12 de agosto às 14 horas, com a seguinte pauta: autorização e concessão de poderes dos empregados filiados e não filiados à diretoria do sindicato para realizar as negociações da database, bem como celebrar e assinar a Convenção Coletiva de Trabalho SESCAP 2025-2026. Discussão e deliberação e autorização prévia e expressa da categoria de trabalhadores representados, filiados e não filiados ao sindicato, para a anuência do desconto desses trabalhadores da taxa negocial no importe de 2% do salário do trabalhador, mediante direito à oposição nos termos estabelecidos da Convenção Coletiva 25-26. Discussão, deliberação e aprovação da proposta de convenção coletiva para o período 2025-2026 dos trabalhadores empregados regidos sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, das empresas privadas e empresas públicas da administração indireta, de economia mista e das organizações sociais no âmbito da base territorial de urbanização, manutenção, conservação, de sinalização viária e equipamentos urbanos, no gerenciamento e fiscalização de tráfego e trânsito, fiscais, agentes de trânsito, orientadores de estacionamento rotativo, política habitacional, fomento e desenvolvimento econômico e urbano dos trabalhadores e empregados de serviços gerais de trânsito, transporte e urbanização do Estado do Paraná. Curitiba, 4 de agosto de 2025, Valdir Aparecido Mestrini, presidente. Esse edital também foi publicado no jornal Bem Paraná, do dia 4 de agosto. Portanto, pessoal, feito a leitura do edital, né, temos aqui a presença também do nosso diretor Ilmar Brandão. Né? Ilmar, faça sua saudação inicial aí. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Wanda. Boa tarde a todos os trabalhadores do Estado do Paraná. Estamos aí para mais uma assembleia. Uma ótima assembleia a todos e todas. Então, a nossa assembleia, ela tem como objetivo a aprovação da pauta, a proposta, né, da convenção coletiva, tá? A Convenção Coletiva de 2025-2026, ela mantém exatamente as mesmas cláusulas do período anterior, apenas foi feita a correção
salarial, que é de 6%, e a correção dos benefícios, o Vale Alimentação. Tá? E aí, e os demais itens estão mantidos exatamente iguais. Tá? E aí, algumas pessoas perguntam, mas para que fazer a convenção coletiva? Tá? Eu lembro aos trabalhadores da URBS, em especial, que se não fosse a convenção coletiva assinada lá em 2017, hoje nós não estaríamos fazendo o recolhimento dos documentos para a execução da ação de 3,6%, que aquele ano não houve negociação com a URBS se negou a negociar, nós ajuizamos a ação de cumprimento da convenção coletiva e o reajuste da inflação do período foi garantido. Né? Passados aí, infelizmente, 8 anos, né, que a gente vai conseguindo executar a ação, ainda vai levar mais aí uns 2 anos para que as pessoas possam receber, né, mas está garantido esse dinheiro com todas as correções estabelecidas na legislação. Então, é muito importante a gente ter a convenção coletiva, porque caso não haja negociação com a empresa, a gente possa, pelo menos, garantir o reajuste salarial e dos benefícios na mesma proporção da convenção coletiva. E a convenção coletiva também traz itens que não estão nos acordos coletivos, como o trabalho em home office. Né? Existe toda uma legislação aqui na nossa convenção coletiva que trata sobre o home office. Então, assim, as pessoas que tiverem a necessidade, que quiserem, elas podem pedir o cumprimento da convenção, né? E aqui vai ter as condições para que a empresa faça o trabalho remoto, né? O teletrabalho, trabalho remoto, trabalho home office, né? Aqui tem todas as especificações que as pessoas precisam fazer, né? Então, assim, aquilo que nos nossos acordos coletivos não existe, a convenção coletiva complementa, né? Então, de fato, não adianta a gente ficar aqui discutindo, repassando item por item, mas é importante, né, deixar claro que está garantido o reajuste salarial, né, a garantia de todos os itens constantes da convenção, né, naquilo que não, os acordos, mesmo tendo acordo coletivo com a empresa, se como eu falei, o item do trabalho remoto não está previsto, pode ser usado a convenção coletiva para se exigir o trabalho remoto. Tá? Como todos sabem, as nossas votações são feitas de forma eletrônica, através do sistema do WebCAD, né? Acho que a grande maioria dos trabalhadores já tem uma experiência, né? Recentemente, nós fizemos foi feita algumas modernização no sistema, né? Então, um novo sistema, né? Mais interativo, mais fácil das pessoas se cadastrar, né? Então, eu vou pedir para a Wanda passar o vídeo que demonstra como é o processo de votação, para que a gente possa, enquanto isso, se as pessoas tiverem alguma dúvida, elas podem encaminhar, seja aqui no chat do Facebook, seja pelo WhatsApp. Né? O sistema de votação mudou, por isso todos os trabalhadores precisam fazer o cadastro novamente. Acesse o sistema WebCAD. O endereço enviamos nos grupos do WhatsApp e também está disponível no nosso site e redes sociais. Em seguida, clique no botão Primeiro Acesso, clique e faça seu cadastro. Coloque suas informações pessoais como nome, CPF e telefone. Lembre-se,
Use sempre o e-mail pessoal e nunca o endereço corporativo. No campo cliente, escolha Sindiurbano Paraná. Coloque também sua matrícula na empresa, depois escolha uma senha que tenha 6 dígitos incluindo números, letras maiúsculas e letras minúsculas. Este sistema será usado com frequência para as votações do sindicato. Então, tome cuidado e escolha uma senha que você consiga lembrar. Para concluir, clique no botão Inscreva-se. Na hora de votar, acesse o sistema usando o CPF e a senha que você já cadastrou. Clique em Votação. Depois clique aqui para votar nas pautas em discussão. Lembrando que este é somente um demonstrativo de como usar o sistema. Você deve votar de acordo com a sua consciência. Indique seu voto em todos os itens, em seguida clique em Confirmar voto. Isso aí, Wanda. Alguma pergunta, alguma questão, Wanda? Deixa eu só checar se chegou alguma coisa aqui. No WhatsApp não tenho nada, Valdir. Aqui nos comentários também não temos nenhuma pergunta até então. Eu vou lembrar aqui aos trabalhadores que nós estamos fazendo a assembleia da convenção coletiva e há 3 itens para que as pessoas façam a votação, né? Primeiro, autorização para que o sindicato faça a negociação, né? O segundo item é a autorização para cobrança da taxa negocial e o terceiro item, efetivamente, a proposta de convenção coletiva encaminhada pelo SESCAR. Tá? Só esclarecendo que a taxa negocial somente é cobrada quando a empresa não tem acordo coletivo e ao se usar a convenção como instrumento de negociação salarial. Tá? Né? Então, só para esclarecer isso às pessoas. Tá? Não havendo outras demandas, não sei se chegou alguma questão, Wanda? Não, Valdir, não temos Não? nada. Tá? Então, como essa aqui é uma assembleia de fato para ser rápida, não há muito que a gente ficar debatendo, né? A proposta de convenção está lá no nosso site, foi divulgada com antecedência. Qualquer dúvida que os trabalhadores possam ter, nós estamos à disposição para prestar esclarecimentos. Caso alguém, na hora de votar, tenha alguma dificuldade, tenha algum problema, estamos à disposição também. Vai ser divulgado o telefone para que as pessoas entrem em contato, né? Mas a gente pede aí que os trabalhadores façam a votação e participem desse processo, é muito importante para a garantia dos nossos direitos, né? Então, não havendo nenhuma pergunta, né, Ilmar, vamos partir para o encerramento da Assembleia, né? E aí eu passo a palavra para você. Então, Valdir, nós agradecemos aí a participação tua, né? Nosso presidente Valdir, nosso jornalista Wanda aí, obrigado pela participação, e todos os trabalhadores que acompanharam a gente aí. E pedindo para que os trabalhadores votem, tirem ali um minutinho para votar, que a CCT é um documento muito importante, que às vezes acaba sendo, não dando tanta importância, mas que é um documento muito importante. Tanto é importante, foi aquilo que o Valdir comentou aqui, que ela serviu para a gente no caso da URGS aí, senão não tínhamos o aumento de 3,6 e também não estaríamos recebendo aí no futuro o retroativo do 3,6. Então vamos lá, gente, vote, nos ajude e estamos aí à disposição dos trabalhadores para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. E uma boa tarde e até uma próxima. É isso então, Valdir. É isso. Até a próxima, gente. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Muito obrigado a Wanda, nossa jornalista, que nos propicia a questão técnica da transmissão da live, né? O Wilmar que estava presente.
né? E os trabalhadores que acompanham a Assembleia nesse momento, e aqueles trabalhadores que irão ver a Assembleia posteriormente, que fica disponível nas nossas mídias, né? No Facebook, na nossa página, né? No YouTube. Então, nós agradecemos a presença de todos, a confiança, e pedimos para que as pessoas votem e convide os seus colegas de trabalho a votar também. Essa votação inicia hoje e se estende até terça-feira, às 14 horas. Então, um grande abraço a todos, um bom final de semana, muito obrigado à Wanda, ao Ilmar, que estavam nos acompanhando, e a todos os trabalhadores e trabalhadoras representados. Então, um grande abraço, um bom final de semana a todos.